Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, e o nosso item agora é o item Aliança da Ciência e da Religião. O último texto de Allan Kardec nesse primeiro capítulo. Na sequência teremos o item Instruções dos Espíritos com a instrução do Espírito Erasto, que será o objeto de estudo do nosso próximo vídeo. Nesse item, Aliança da Ciência e da Religião, nós vemos que existe um forte aspecto de continuidade da ideia do item anterior. O item anterior que nós já estudamos, o Espiritismo, traz a definição do Espiritismo como sendo uma ciência, como nós pudemos observar. Essa ciência que estuda o espírito, o plano espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Aqui, nesse item, que é o nosso objeto neste momento, Aliança da Ciência e da Religião, nós vemos o desenvolvimento dessa ideia do espiritismo como uma ciência e o seu papel diante do progresso da humanidade como sendo a terceira revelação. O nosso item tem 3 parágrafos com as seguintes informações, cada um desses 3 parágrafos contendo uma das seguintes informações. O ponto em comum entre a ciência e a religião e também o motivo dos conflitos entre elas. Depois, a resolução desses conflitos e depois as consequências da resolução desses conflitos. Como se resolvem esses conflitos e quais seriam as consequências das resoluções desses conflitos. Como o Espiritismo pode contribuir para a resolução desse conflito entre a ciência e a religião, porque ele surge. Aqui nós temos então a ideia geral desse nosso item. Vamos então ao primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo traz uma informação como abertura, que é uma informação de extrema importância para nós que somos espíritas. Nos diz que a ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana, sendo que a ciência nos serve para revelar as leis do mundo material e a religião nos revela as leis do mundo moral. Nós temos uma imagem muito famosa criada pelo espírito Emmanuel, dizendo que o espírito progride em 2 asas, a asa do conhecimento ou a asa da razão, se assim o quisermos, e a asa da emoção, a asa do sentimento. Cada uma dessas 2 asas faria com que o espírito alçasse voo aos planos mais altos das esferas espirituais. Seria necessário desenvolver, segundo Emmanuel, essas 2 asas para que o espírito pudesse progredir. E aqui essa informação está nesse primeiro parágrafo do item que estamos estudando, do Evangelho segundo o Espiritismo. É necessário que o homem progrida intelectualmente através da ciência, que agora será entendida nos 2 planos da vida. A ciência do mundo material e a ciência do mundo moral, ou do mundo espiritual, se assim o quisermos. Allan Kardec ainda nos diz, nesse primeiro parágrafo, escreve que esses 2 tipos de leis foram criadas por Deus, tendo, portanto, as 2 leis o mesmo princípio. É uma argumentação poderosa, uma argumentação forte de Allan Kardec, nos dizendo que tanto as leis morais quanto as leis da matéria foram criadas por Deus e estão à nossa disposição para o nosso conhecimento e que, portanto, não podem, não devem se contradizer. Caso elas se contradissessem, uma anulasse a outra por estar com a verdade, Deus estaria anulando, portanto, uma parte da sua criação. Esse é um argumento muito interessante que Kardec usa para nos dizer, então, que as 2 áreas do conhecimento humano, a área do conhecimento espiritual e moral e a área do conhecimento material precisam ser condizentes, precisam andar juntas. O que gerava, segundo esse primeiro parágrafo, a divergência entre esses dois âmbitos da nossa vida, do nosso conhecimento,
era uma observação defeituosa e o excesso de exclusivismo que cada uma dessas áreas do conhecimento pretendia ter. A ciência pretendia ter toda a verdade e a religião também. E então as duas entravam em conflito. Uma observação defeituosa da vida por parte de quem estuda a ciência ou a religião com exclusividade gera a incredulidade e a intolerância. Aquele que é um cientista do mundo material é intolerante com algumas partes da verdade da revelação religiosa. E o contrário também acontece. A religião, por ficar muito concentrada, pretender ter exclusividade na revelação da verdade, tinha dificuldades em ouvir a voz da ciência também, as descobertas humanas. Então aqui nós temos o contexto geral de que nós precisamos de fato ter aquilo que o título do capítulo nos pede: a aliança entre a ciência e a religião. Essa aliança que deve acontecer dentro de nós. Essa aliança que deve acontecer em nosso intelecto, em nosso sentimento, que deve conseguir aliar essas duas forças agora através do estudo do Espiritismo. Por isso ele é apresentado como uma ciência. Sendo uma ciência da moral e do espírito, o Espiritismo é a chave da resolução para esse conflito entre ciência e religião, pois coloca o lado religioso ou moral ao alcance da nossa razão. Uma inovação muito grande para a época de Kardec e uma inovação também para a nossa época, para aqueles que começam a estudar o Espiritismo, começam a ter acesso a essa ciência da moral, a essa ciência do espírito. Muito importante relembrarmos sempre de que esse esforço é um esforço individual de cada um de nós para entendermos de modo racional as leis de Deus, as leis morais, as leis espirituais. Vamos ao segundo parágrafo. No segundo parágrafo nós temos a informação de que é chegado o momento de completar os ensinos de Jesus. Jesus trouxe a sua doutrina moral, o Espiritismo veio completá-la, e agora a ciência, segundo o segundo parágrafo, de acordo com o segundo parágrafo, deixa de ser exclusivamente materialista e passa a levar em conta o elemento espiritual, do mesmo modo que a religião deixará de ignorar as leis da matéria. Ora, o Espiritismo surge então como esse elo, esse ponto de união entre a ciência e a religião, que nos trará, que caminhará de acordo com o desenvolvimento das descobertas humanas relativas ao plano da matéria e que, por outro lado, nos trará a possibilidade de entender de modo racional os desenvolvimentos das descobertas sobre o plano espiritual. O Espiritismo marca, portanto, o tempo da mudança para essas duas áreas do conhecimento. O tempo da mudança, o tempo em que a humanidade está preparada para fazer esse estudo, fazendo com que nós, então, através de uma ciência do espírito, possamos também entender a parte religiosa da nossa vida. Como nos aproximar de Deus através do entendimento mais profundo e amplo de suas leis. O terceiro parágrafo diz que a união entre as duas se dá no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e de suas relações com o mundo corpóreo. É assim que se dá a união entre ciência e religião, quando de fato nós passamos a entender as leis que regem o universo de modo geral e passamos a entender que as relações entre o plano espiritual e o mundo corpóreo são leis também da natureza, portanto ao alcance do nosso conhecimento. Não são obras do acaso, como já o dissemos, e nem são próprias de fenômenos sobrenaturais, milagres ou coisas inexplicáveis. Não, nós temos leis que regem também esses fenômenos espirituais e, portanto, está ao nosso alcance estudá-los. Ainda nesse terceiro parágrafo, nós vemos que essas relações entre os dois planos da vida são comprovadas pela experiência e levam a fé de encontro à razão, e a razão, portanto, nada vê de ilógico ou de irracional na fé. E, portanto, como primeira
primeiro efeito, primeira consequência dessa união entre ciência e religião, nós temos aqui já nesse terceiro parágrafo que este é o meio para vencer o materialismo. Uma grande chaga da humanidade. Esse meio alcançado através da experiência, da observação dos fenômenos feitos por várias pessoas na época de Kardec, aqueles fenômenos das mesas girantes, da comunicação em massa dos espíritos em meados do século XIX, levando ao desenvolvimento dessa teoria que nós estudamos hoje, que está principalmente no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tendo, mesmo assim, as 5 obras básicas como um grande tratado sobre essas relações. Muito bem, o entendimento da vida em sentido mais profundo, os motivos, as causas e os objetivos do ponto de vista do espírito imortal também são consequências da união entre a ciência e a religião. Entenderemos a vida em sentido mais profundo. Entenderemos os motivos, as causas e os nossos objetivos como seres, como filhos de Deus, do ponto de vista, então, do espírito imortal, não apenas mais de uma vida aqui vivida na Terra por volta de 70, 80, 90 anos. Lemos ainda nesse último parágrafo que foram necessários 18 séculos de preparação, ou seja, avanço nas duas asas, como diria Emmanuel, avanço intelectual e moral, para que essa revolução se operasse, ou seja, o ponto de união entre a ciência e a religião, tendo como último efeito a nova era, o item seguinte do nosso estudo, trazendo consequências para nós, ainda como consequências para nós, aqui na Terra, modificações nas relações sociais que configuram a lei de progresso, que é uma lei divina. Aqui nós encerramos, então, o estudo desse item, a união da ciência e da religião, no Evangelho segundo o Espiritismo. Só relembrando, resumindo, nós temos, portanto, o Espiritismo como uma ferramenta de união entre essas duas poderosas áreas do conhecimento humano, para que nós façamos um progresso real e completo, avançando como espíritos imortais, e viveremos uma nova era quando começarmos a implementar esse tipo de entendimento nas nossas vidas. Muito obrigado a todos, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais um estudo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um fraterno abraço a todos.